Pessoal, tudo bem? Aqui é a HK1 trazendo mais um review pra vocês. E hoje eu vou trazer um review de mais uma light novel. Viu que teve um sucesso legal no canal, também para ajudar a divulgar esse gênero. E a light novel que eu vou falar dessa vez é Overlord. Eu conheci essa história por meio de um anime. Esse anime tem o mesmo nome, fica a dica. Só tem uma temporada, é pequeno, mas vale a pena ser visto. Bem, essa light novel infelizmente não foi lançada no Brasil, porém vários projetos traduziram parte dela para o português. O primeiro volume já foi totalmente traduzido, o segundo está em processo de tradução. Vou falar mais disso no final do vídeo. Então, gente, vamos começar o review. Overlord tem uma temática que ultimamente está bastante recorrente em diversas mídias e que está se tornando realidade graças a aparelhos como Oculus Rift, entre outros dispositivos, que é a imersão virtual. Resumindo bastante o que é o gênero da coisa, essa história tem como plot inicial um jogador que fica preso dentro de um jogo. Falando dessa forma, parece muito com Sword Art Online. Mais pra frente, vai se tornando mais distinta a diferença entre eles. A história de Overlord começa com um personagem chamado Momonga, que é o nome do jogador protagonista, é Toru Suzuki, sendo poucas vezes citado na novel. Ele é apresentado em seu avatar dentro de um RPG online chamado The Yggdrasil. Por ser muito antigo, esse RPG está prestes a ser fechado, mas o Momonga decide ficar até os servidores sendo desligados. Ele gosta muito desse game, além de ser um jogador extremamente experiente e chefe de uma das guildas mais fortes, chamada House. Quando se passa do momento do desligamento do servidor, aí as coisas começam a pegar. Os NPCs ganham vida, no sentido de falar e ter reações humanas, e o Momonga fica surpreso com essa novidade. E a partir desse momento, ele tenta descobrir mais sobre essa nova situação que ele se encontra, ele fica com bastante medo e surpreendido, e um jeito de voltar para a realidade. Alguns elementos que precisam ser explicitados são os seguintes. O Momon controla o QG da guilda, que é a Grande Tuba de Nazareth, o nome dele. É um mausoléu que tem diversos andares subterrâneos. E para cada andar, pelo menos um guardião. Esses foram criados pelos outros integrantes da guilda, e todos são, até o presente momento, aliados de Momonga. Interessante falar é que cada guardião, depois que ganhou vida, ganhou parte da personalidade do seu criador. Então, se um membro da guilda implicava muito com outro membro da guilda, suas criações também vão começar a implicar muito umas com as outras. Vamos lá. Guardiões. Esses guardiões são figuras muito importantes. Pode dizer que eles são, tendo um Momonga como principal, eles são tão principais quanto ele, se não secundários imediatos dele. Então, desse modo, os guardiões são Xiaotia, Bloodfallen, que é a vampira, Mari e Aura, que são gêmeos elfos negros, Coquiltos, que é um besourão gigante, que é extremamente forte, tem Demiurgo, que é um demônio, ele tem muitos poderes especiais, só que na primeira temporada não mostra muito. Na novel já desenvolve bastante isso. Tem também a supervisora dos guardiões, Albedo. Essa sim é braba, e também ela gosta muito do Momonga. E com isso tem os guardiões. Tem dois guardiões, que é Gargantula e Viking. Eles não aparecem muito por motivos desconhecidos. Posteriormente na novel vai falar direitinho porque eles não aparecem. Falam que eles só vão se apresentar caso a necessidade por medidas especiais. Uma outra coisa que é importante também é que Momonga é muito forte. Estou dizendo que ele é forte no sentido de ser extremamente forte, porque ele, no Yggdrasil, alcançou nível 100. Ele é um Necromancer, um Elderlint e outras coisas, a classe dele, vamos dizer assim. É uma coisa interessante que no Yggdrasil, isso fala logo de início, é o seguinte, um personagem pode ter mais de uma classe, e que eu saiba, essas classes pelo menos têm que estar relacionadas. Então Momonga é Necromancer, Elderlint e mais algumas outras coisas. E isso é muito interessante nas habilidades dele durante a novel, também como o pessoal tem ele, porque o pessoal da Tuba de Nazareth, os NPCs, temem ele por dois motivos. Além do poder dele, quando o pessoal da Tuba de Nazareth ganhou vida, os NPCs, eles não entendem o Momonga como um cara que é jogador do jogo Yggdrasil e que eles são aliados desse jogador. Não, eles entendem Momonga como se de fato ele fosse o personagem dele. Esses elementos que eu já citei já colocam a distância entre Kirito e o Momonga. No caso, vou falar um pouco sobre Kirito, a diferença, se assentar ainda mais e argumentar um pouco mais sobre isso, que é interessante. Bem, no início do salto, Kirito era somente um beta tester, não? Ele não tinha experiência nenhuma no jogo. O Paul, ao longo da história, queria com seus amigos voltar para casa o quanto antes.
Ele lutava lá com o chefe dos andares, já em casa, aquela coisa toda. Só que Momonga, pra você ver o quão diferente é. Momonga é um jogador experiente. Então, enquanto Kirito tinha experiência mínima, Momonga já tinha experiência máxima. Ele não é um cara jogado no mundo, sem nada. Os aliados que ele tem não são humanos. Kirito tinha aliados humanos, tem aliados NPCs. Sua vontade de voltar pra casa não é mesmo de Kirito, que é um ponto a ser esclarecido. Veja, Momonga é um adulto. Ele deve ter pela faixa dos 20, tantos anos 30, do jeito que ele fala. Que tem um emprego maçante, uma das únicas diversões era o seu dia nesse jogo. Muitos seus amigos estavam nesse jogo. Ele não tinha contato com pessoas do mundo real, no sentido de amizade. E esses amigos eram da sua guilda, que pouco a pouco foram deixando ela por motivo de suas vidas. Coisas particulares que tinham que cuidar, não podiam mais participar da guilda. Então, traduzindo, Momonga está desenganado com relação à vida dele. Está desencantado, para usar uma expressão sociológica. Então, ele sabe que sua realidade não se espera nada de emocionante quando vai voltar a vida medíocre dele. Ao contrário de Kirito. Ele tem um futuro inteiro pela frente, cria relações durante o jogo com pessoas que o incentivam a voltar. Tem aquele romance, aquela questão lá. Mas Momonga não tem nada disso. Momonga ele começa a desenvolver relações durante o jogo com NPCs. Então, ele distancia cada vez mais de sua humanidade. Ele passa, durante a história, a entrar em contato com os jogadores, que estão na mesma situação que ele. É um guia para suas ações, ele encontrar outras pessoas como ele, mas é muito insípido. Sua vontade de ir para casa é nula, praticamente. Ele tem uma vontade, mas uma vontade que ele julga não ser uma prioridade. Quer mais encontrar outras pessoas do que, de fato, ir para casa. Então pode-se dizer que são duas histórias, Sol e Overlord, têm a mesma temática, videogame. Só que falar que elas são parecidas é leviano. Seu tema é o mesmo, porém os outros elementos são tratados de forma tão diferente, e desenvolvimento ainda mais, que é como comparar dois polos de um ímã. De fato, eles participam de um ímã, mas são simetricamente opostos. Eu diria que isso ocorre também entre Sal e Overlord. Qual é melhor? Não cabe a mim aqui falar. Eu, particularmente, prefiro Overlord, que tem um desenvolvimento muito mais inusitado. O desenvolvimento de Sal culmina na saída deles do jogo, o pessoal que foi preso lá. O desenvolvimento de Overlord, você não sabe o que vai acontecer. Kirito, desde o primeiro momento que ficou preso, sabia. Kirito vai lutar para sair e possivelmente vai sair. Overlord não tem essa previsibilidade. Então, gente, eu quero finalizar falando dos projetos que tem essa novel, que estou fazendo um trabalho maravilhoso e eu gosto muito deles, dou todo o apoio para esse tipo de gente que gasta um pouco de tempo deles, sacrifica um tempo para proporcionar esse material para a gente consumir, que até então está sendo desprezado pelas editoras, mas as editoras finalmente estão tomando um posicionamento maior em relação a light novels. Dá-se um exemplo de uma editora que é a New Pop, depois confira o New Pop, os lançamentos dela. No New Pop Day, foi em novembro, eles falaram o lançamento de 2 ou 3 light novels, então vale a pena dar uma olhada nessa editora. Mas com relação aos projetos que traduziram a novel, tem 3. Cake Project, Mundo das Novas e Aliança dos Aventureiros. A Aliança dos Aventureiros só traduziu a introdução e o primeiro capítulo. Vale a pena ser lembrada essa iniciativa. Acho bastante importante, mas infelizmente eles não deram por N motivos a continuidade deles. O Mundo das Novas traduziu o primeiro volume inteiro, só que parou. Eles traduziram o primeiro volume numa velocidade até assustadora para a quantidade de texto, mas pararam. Cake Project está traduzindo o segundo volume, então vocês leem o primeiro e tenham uma paciência. E também tem um adendo que eu queria fazer. Se alguém tiver familiaridade com espanhol ou preferir ler em espanhol, existe uma página que estão traduzidos todas as novelas. São 9 volumes, então está traduzido até o último. Queria só dar uma ressalva, uma coisa que eu já citei no vídeo passado, também era de Night Novel, mas eu quero reforçar, que é a questão de respeito às traduções das novelas. Gente, eu estou falando sobre como vocês obterem essa tradução nesse site, porque não foi lançado no Brasil. Quando for, eu vou substituir o link desse site por um link de uma loja que vocês vão conseguir online. Vou colocar um lembrete no vídeo falando que já tem disponível. E eu quero que elas saiam, que elas estejam disponíveis. Só que não estão. E eu acho que não é certo privar pessoas da cultura por decisões editoriais. A editora não tem interesse, então a editora não tem interesse em lançar uma coisa que a pessoa não vai poder apreciar essa coisa. E eu acho também que funciona de outro jeito, justamente os elementos que as editoras não lançam aqui. Porque
mais gente conhecer os outros elementos, faz a editora ser pressionada para lançar aqui para as pessoas comprarem. Então, eu acredito que vale muito a pena vocês apreciarem esse material online traduzido por esses projetos, que são ótimos. Para no futuro, quando for lançado aqui, eu incentivo que compre. Eu compraria. Se você tem dinheiro e tem oportunidade, foi lançado aqui posteriormente, por favor, compre. Então é isso, pessoal. Agradeço pelas pessoas que viram o vídeo. Se gostou, comente. Se não gostou, comente também para melhorar o canal. Dê o like se gostaram. Se não gostaram, dislike. Tem página no Facebook, que eu acho que é muito mais dinâmico, o contato das pessoas, no caso. Então, não gostou? Vai no Facebook e reclama. Fala, olha, tu me sacaneou, tu não falou isso, aquilo, tu não devia ter falado direito magia, sei lá o que essas quantas. É de uma crítica construtiva, sem palavrões, sem xingamentos, de uma crítica construtiva para melhorar o canal. É isso, pessoal, agradeço muito, obrigado para todos, valeu, fui!